Não sabia que estava grávida até meu filho nascer. Eu estava no colegial e minhas notas iam de mal a pior. E eu tive um rolo com um garoto. A gente ficou junto por várias vezes e em algumas ele não se preveniu, mas eu estava tranquila porque eu tomava remédio. Mas o que eu não sabia era que se eu tomasse um antibiótico junto com o anticoncepcional, eu cortava o efeito dele. E na escola eu estudava muito, mas eu não conseguia mais tirar notas boas. E eu tinha muito sono, então eu dormia muitas vezes na sala de aula. Eu percebi que comecei a ganhar corpo também e eu já tinha terminado com aquele garoto que eu ficava. Só que eu tava ganhando muito peito e bunda e a minha barriga tava normal. Mas continuando, eu pedi pros meus pais me trocarem de escola, porque eu não tava mais conseguindo ir bem nas matérias. Porém, tudo continuou igual. E eu continuava também a beber, a sair, a curtir, fazer tudo. Inclusive tomando o anticoncepcional. E ele não tinha pausa, então eu não menstruava. Aí um dia eu tava no meu quarto, tranquila, e comecei a sentir muita dor. Eu achei que fosse cólica. Mas a dor só foi aumentando cada vez mais. Era 5 horas da manhã, eu fui acordar minha mãe. Curte, comenta e me segue pra parte 2. Não sabia que estava grávida até meu filho nascer, parte 2. Eu acordei minha mãe dizendo que a gente precisava ir no médico e eu odeio médico, porque a dor estava insuportável. Assim que chegamos lá, a doutora fez um toque em mim e me falou: "Você tá em trabalho de parto." Eu dei risada, porque, como assim? A doutora perguntou: "Você não sabia que estava grávida?" E eu falei que não, porque eu não tive nenhum sintoma. Mas aí eu me toquei. Eu tive muito cansaço, não conseguia me concentrar. Meu corpo mudou. E a doutora disse que isso acontece muito. Que o bebê às vezes cresce muito na costela e não dá aquele volume na barriga. Naquele momento eu pensei que os meus pais iam me esculachar. Mas eles falaram que não tinha jeito, que agora a criança tava ali e eles até me ajudaram, montaram um quartinho pra ele. Todo mundo achou que eu tava escondendo a gravidez, sendo que eu saía de cropped na rua. Eu tive depressão pós-parto, eu não queria aquele filho, mas só que com o tempo eu me recuperei e eu amo muito ele. Então eu fiquei triste por não ter aproveitado nada sem saber da gravidez. Não teve chá de revelação, não teve nada. E quando eu fui contar pro pai dele, o cara simplesmente surtou. Tivemos que fazer teste de DNA e ele aceitou que o filho era dele. Eles convivem, mas eu e ele não ficamos juntos. Isso aconteceu no verão de 2015. O meu namorado tinha se mudado para uma casa nova e a gente tava lá, de boa, vendo as coisas da casa nova, quando ele foi chamado pra trabalhar, então ele teve que sair. Como eu tava de folga naquele dia, eu falei assim, não, de boa, vai lá, eu fico aqui, eu ajeito as coisas, mudança, né? Eu queria ajudar ele de qualquer maneira. Aí eu tava lá fazendo minhas coisas, pipi, tranquila, lavando uma louça, quando ouço a voz de uma criança falando, vem brincar. Aí, gente, agora eu vou parecer meio tantã falando isso pra vocês, mas a voz tinha um som meio monótono, um eco meio monótono, e não parecia que essa voz estava vindo de um lugar em particular, parecia que ela estava ultrapassando algum tipo de barreira, sabe? Ela não estava vindo, sei lá, da minha sala. Por isso, eu sabia que eu não estava ouvindo a voz de uma criança da vizinhança, de alguma casa vizinha e tal, porque, gente, não parecia que essa voz estava vindo de uma criança viva, não. Fiquei assustada? Fiquei assustada. Mas estava de dia, eu estava cheia de coisa pra fazer. O que eu fiz? Comecei a me ocupar ali pra não pensar muito nisso. Daí um tempinho meu namorado chegou e eu tentei esquecer. Mas, né, claro que isso não foi só uma vez que aconteceu. Várias vezes durante o dia eu tava lá fazendo alguma coisa sozinha na casa do meu namorado e eu ouvi essa maldita criança falando, vem brincar. E era sempre quando eu tava sozinha, tá? Quando ele tava lá, a criança fazia a sonsa. Não queria brincar com meu namorado. Aí teve uma noite que eu tinha acabado de ir pra cama, o meu namorado já tava lá no seu 7º sono, quando de repente, estava eu deitadinha aconchegante, quando ouço uma criança falando num tom de exigência, vem brincar. Foi nesse momento, gente, que eu virei lentamente tremendo igual um pincher e eu vejo o contorno de uma criança, de um menino, parecia. Um contorno branco, no meio tava tudo preto e ele já tava curvado em cima de mim. Gente, eu não consigo descrever o pavor que eu senti naquela hora. Então eu fiz a única coisa sensata que você deve fazer num momento como esse. Me cobri a cabeça, fechei o olho e fiquei torcendo pra aquela coisa desaparecer o mais rápido possível. Aí no dia seguinte eu acordei, meio nervosa ainda com o que tinha acontecido, fui contar pro meu namorado. Aí assim, ele até acreditou em mim, ele pareceu acreditar na história que eu contei, mas nunca tinha acontecido nada com ele do tipo. Tanto que eu falei que o fantasma só aparecia, essa voz só aparecia quando eu tava sozinha. Ele tava lá inabalável, indestrutível, como diria Pablo Vittar. Depois de um tempo, eu e meu namorado, a gente terminou, e eu, graças a Deus, não precisei mais pisar naquela casa.
Sabe quando eu tinha 13 anos? A minha professora tinha trabalhado muito nesse dia, então ela acabou esquecendo as provas em cima da mesa. Não havia ninguém na sala, apenas eu. Eu mesma, a Sucena aqui. Só tinha a Suceninha na sala, e pã e tal. A professora esqueceu as provas em cima da mesa. Eu, como uma boa pessoa, fui avisar. Mentira, gente, eu não avisei porra nenhuma. Quando ela deu as costas, eu peguei, tirei foto da prova, vazei. As respostas aqui, pô. Vazei pra todo mundo. Rapaz, esqueça. Depois de sair, eu cheguei pra todo mundo. Gente, procura resposta, não sei o que. Fui uma bela de uma corrupta. E a coitada da professora nem sonhava que eu tinha feito isso. Aí já sabe, né? Todo mundo fechou a prova, todo mundo saiu com os dentes, menina, a maior felicidade do mundo. Com a maior cara de jumento e eu lá, me sentindo a chefona. Digo, eu que patrocinei. Moça, eu sei que nessa passou uma semana e tal, a professora deu uma aula, deu a segunda aula, na terceira aula, todo mundo já tinha esquecido o que tinha acontecido. Eu tinha esquecido que tinha feito uma bela de uma burlação. Eu não sei nem se esse nome existe, mas que eu tinha sido corrupta. Já tinha até esquecido disso. A professora chegou, pã. Ela tava dando a aula, do nada ela parou, encostou assim na mesa, cruzou os braços, eu do lado do fundo. E ela, sabe aquela pessoa assim que ela não chega e fala direto, olha, descobri que vocês burlaram a prova, que você... Não, ela fez pior. Ela começou a falar como se fossem parábolas, sabe? Aí doeu. Ela começou a contar uma história, ela falava assim, sabe? Eu digo, meu Deus, ela na vida, gente, vou aqui interromper a aula porque assim, senti vontade de falar, bicha escrota. Na vida a gente acha que tem pessoas honestas e a gente tem uma decepção de que a gente menos espera. Eu do lado já comecei a olhar assim pros meus amigos já com a boca de olho desse tamanho. Eu digo, calma, calma. Imagina a situação se eu esqueço provas em cima de uma mesa. O que é que vocês fariam? Menina, na hora que ela falou isso, eu lá do fundo, ai, menina, aí doeu. Eu falei, puta, minha macha, Jesus. Rapaz, velho, quando ela falou isso, eu falei, é pra mim. Parecia que era profecia de igreja. Eu falei, essa foi pra mim. Rapaz, velho, aí eu vi que já, eu falei, tambada, já foi, ó, deta, meu. Eu sei, menina, que no final ela acabou falando. Sei que ela pisou, velho. Ela falou assim, ó, pela minha educação eu não vou falar quem foi, mas eu quero deixar aqui claro que nota de tal pessoa está no... Porque descobrimos que você coisa não tem. Eu lá, meu Deus, fui eu. Eu sei que depois desse dia, velho, eu não conseguia nem mais olhar pra cara da professora de vergonha. Sabe quando a palavra dói mais do que uma surra? Eu preferia ter tomado um murro, sabe? Uma voadora. Eu preferia que ela tivesse me dado uma voadora. Mas eu não me julgo porque assim, né? Todo mundo erra pra aprender. Mas, moça, eu fui com a cara de cachorro depois pedir desculpa a ela. E nunca mais aprontei uma dessa. Então eu já pesquei, mas também não... Ó, não vou mentir, não vou ser hipócrita. Depois disso eu pesquei, porque eu tinha necessidade. Mas eu não fui de tirar foto e passar pra todo mundo. Gente, se eu não tivesse pescado, eu não tinha passado de ano, não. Vocês não estão ligados, não. Mas eu não estou incentivando ninguém a pescar, é muito feio. Então não façam isso. Só se for burro.